Caros alunos e demais amigos que sempre nos acompanham, tudo bem? Como estão vocês? Tudo sob controle? Essa é a nossa torcida permanente. Você sabe, né? Eu preciso que esteja tudo bem com vocês para continuar contando com a ajuda de vocês na ação multiplicadora da prevenção do próximo acidente que está para acontecer. Não é isso aí? Eu sou o professor Nilson Luiz, você sabe, e você sabe também que nós trabalhamos a formação do aeronauta brasileiro pautado nos parâmetros da segurança de voo, a segurança de voo verdadeira, efetiva, que tem compromisso com reduzir acidentes. Quem trabalha com segurança de voo e não tem compromisso em reduzir acidentes é um mero burocrata. Não é isso aí? Então, nós estamos aqui trabalhando a nossa série Aeródromos. Nós estamos tratando aí dentro dos aeródromos do SGSO no aeroporto. O que é isso? Nós estamos abordando os pilares do SGSO dentro das condições, das realidades, das vulnerabilidades, das ameaças que existem num sistema complexo do aeroporto. Beleza? E aí nós estamos esmiuçando os pilares do SGSO nessa ótica. Nós já falamos da política e dos objetivos de segurança operacional e hoje nós vamos falar nesse vídeo aqui do gerenciamento de risco à segurança operacional no aeroporto. Mas antes de falar do gerenciamento de risco à segurança operacional no aeroporto, eu preciso convidar você a conhecer o canal do professor Nilson Luiz no YouTube. Não é isso aí? Eu acredito que a maior parte de vocês já conheça, mas vocês estão nos ajudando copiando o link do canal e enviando para os seus amigos, nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, por aí vai, para termos mais pessoas, né, trabalhando conosco na visão prevencionista do próximo acidente. Isso faz parte dos 3 Cs, né? Curta, comenta e compartilha. Quando você curte, você ajuda o canal dentro da plataforma. Quando você comenta, você diz para o professor como você está recebendo o nosso trabalho, né? Para eu poder aprimorar sempre em função dessas demandas que vocês, porventura, possam encontrar aí, possam identificar do outro lado da tela. E quando você compartilha, acabei de dizer, né? Você consegue, né? Absorver, né? Chamar atenção, né? Trazer o quê? Mais corações e mentes para a nossa segurança operacional, ou seja, para a redução, do esforço da redução de acidentes aeronáuticos. Tranquilo? O panorama não está bom nos últimos anos, né? E a gente precisa do nosso trabalho individual. Um trabalho individual somado é um trabalho coletivo, né? Nós não temos apoio governamental, apoio empresarial, eu só tenho você do outro lado da tela aí, que tem me ajudado bastante. Eu tenho recebido muitos feedbacks de pessoas que têm debatido nossos temas aqui dentro dos seus sítios aeroportuários, né? Tem vários amigos que comentam a cada vídeo que a gente coloca, dizendo que usam nossos vídeos nas empresas que trabalham. Eu fico muito satisfeito que tenha mais pessoas, né, colaborando aí para que o próximo acidente não aconteça, né? Cada vez que tem mais um acidente, essa semana teve outro, né? Cada vez que tem mais um acidente, né? A gente faz o quê? A gente, poxa, fica triste, né? Porque a gente olha para o acidente, vê que é questão organizacional, questão material, questão operacional, puxa, simples de ter sido evitado se esses assuntos tivessem sido trabalhados naquele âmbito ali, né? Daquele grupo aéreo, beleza? Vamos continuar aí no nosso esforço, eu conto com vocês. Eu conto somente com vocês. E vocês podem contar comigo, né, para elaborar alguma demanda que você idealizar, identificar, como eu já disse aí, do outro lado da tela. Professor, já falou disso, mas não falou com esse enfoque, né? Tem que chamar a atenção do comissário para isso e isso. Tem que chamar a atenção do mecânico para isso e isso. Tem que chamar a atenção do tratorista para isso e isso. Tem que chamar a atenção do piloto para isso e isso. Manda para mim a sua demanda. O que eu vou avaliar aí? Claro que eu vou fazer um trabalho, vou elaborar um trabalho em função daquilo que você identificou. Tá claro? Então, vamos continuar aí a segurança operacional no âmbito do aeroporto, tratando nesse vídeo aqui do gerenciamento de risco à segurança operacional no aeroporto, beleza? Primeira coisa que eu digo para você é que o operador de aeródromo deve gerenciar
os riscos da segurança operacional de maneira o quê? Padronizada. O nosso parâmetro aqui é o anexo 19 da ICAO, não é isso? E continuada para implementar, ao menos, os seguintes processos. São aqueles processos base, né, da segurança operacional. Identificação de perigos e avaliação e controle de riscos. Então, se você não tiver uma consciência situacional elevada, como que você vai identificar perigos, né? Se você identifica, mas não sabe avaliar, tudo bem. Pelo menos você identifica, você manda para alguém que saiba avaliar ali o perigo e controlar o risco. O mais importante, identificar, sempre estar a risco, sempre estar atento a um possível problema de segurança operacional. Cada vez que você identifica um possível problema, você está colaborando de grande maneira para evitar o próximo acidente acontecer. Tá claro? Então, vamos falar aí desses dois tópicos, né? Da identificação de perigos e da avaliação e controle de riscos, tá certo? Inicialmente, a identificação de perigos. O operador de aeródromo ele deve estabelecer, né, um processo contínuo e formal para identificar perigos existentes ou perigos potenciais que possam impactar a segurança operacional das atividades executadas no aeródromo. O operador de aeródromo deve estabelecer procedimentos, fontes de dados e de recursos, de onde vai vir o dinheiro, né? A serem utilizados para identificação de perigos referentes às abordagens reativa e proativa, conforme a complexidade de suas operações. O que é abordagem reativa? A abordagem reativa é aquela que a gente gostaria de ter cada vez menos, ou seja, é a reação contra um problema que já se consumou, né? Acontece um acidente, uma investigação é o quê? Uma atividade reativa. Por isso que investigar somente é pouco, né? Você aguarda o acidente acontecer para identificar os fatores contribuintes ali existentes e divulgar. Isso é importante, mas não pode parar aí. Nós temos que trabalhar antes, nós temos que trabalhar de forma proativa. O que é proativo mesmo? É aquele que tem iniciativa de ação. Eu tenho que ter iniciativa de ação antes do acidente acontecer. Eu não posso ficar numa salinha, né, observando a atividade aérea. Quando acontece um acidente, eu sou acionado, vou lá, faço a investigação, e um trabalho esmerado, aquele trabalho todo de investigação que a gente já comentou várias vezes, e coloco o relatório. Isso é importante. Mas só isso, trabalhar somente com investigação, é pobre para quem tem o quê? O compromisso em reduzir o número de acidentes. Para você reduzir o número de acidentes, você tem que trabalhar na observação diária, você tem que estar do lado do cheiro do querosene, você tem que estar trabalhando com o camarada que está embaixo da asa, com alguém que está embarcando para sair no voo agora. São essas coisas junto, não é do lado da operação, não, é junto da operação. Você tem que trabalhar junto da operação. Graças a Deus, eu conheço várias empresas aéreas que já têm na mesma sala o diretor de operações e o diretor de segurança operacional, o safety, né? Trabalhando na mesma sala. Eu não tenho um planejamento para ser avaliado pelo safety, não. Já tenho um planejamento feito a 4 mãos. Isso, para mim, é um nirvana, né? Você ter operações e a segurança de voo na mesma sala. Isso é muito bacana, beleza? Então, o operador de aeródromo deve estabelecer requisitos para considerar as informações sobre os perigos obtidos, a partir das recomendações decorrentes de investigações de ocorrências aeronáuticas. Isso já falamos, né? O cara tem que observar uma investigação do acidente que já ocorreu e trabalhar em cima daquelas recomendações, para que aquilo não aconteça novamente. Beleza. O operador de aeródromo também deve estabelecer procedimento para considerar informações sobre perigos identificados em investigações internas, em vistorias, enfim, né? Por quê? Porque aí eu consigo estabelecer melhor as responsabilidades, de forma a tratar os dados dessas informações obtidas com as investigações internas. Então, as vistorias, né, as investigações internas, aconteceu o quê? Uma carga caiu da empilhadeira. É uma coisa muito simples, né? Uma carga caiu da empilhadeira. Mas por que caiu da empilhadeira? Né? Ela caiu, desamarrou do pallet, o pallet inteiro caiu da empilhadeira, precisa entender. Qual era a velocidade que essa empilhadeira estava se deslocando, né? Esse trajeto que a empilhadeira estava fazendo era um trajeto muito longo? Será que, na verdade, deveria ter sido embarcada essa carga num caminhão e ter levado para outro ponto, e lá no ponto descarregar através de uma outra empilhadeira? Né? Tudo isso tem que ser visto. O colega que estava operando a empilhadeira, ele sabia o que ele estava carregando, né? Ele acompanhou aquela amarração do pallet. Olha quanta coisa tem que ser vista, porque uma carga caiu da empilhadeira.
né? Então, essas investigações internas, essas vistorias também, elas também servem para nós tirarmos conclusões e fazer o quê? Nós aprimorarmos o nosso trabalho, né, diário perante o quê? As consequências de segurança operacional que vem a acontecer. É por isso que eu peço para você fazer comentário aqui no vídeo, né? Faz comentário para eu poder aprimorar, não falo isso, né? Por quê? Isso é como se fosse uma verificação interna, uma verificação que eu peço para vocês fazerem, como se estivéssemos aqui numa empresa, né? Onde vocês estão observando um trabalho e estão falando para mim, Nilson, pode melhorar aqui, pode melhorar ali, né? Então, não necessariamente tem que acontecer um problema para a gente poder fazer alguma correção. Eu posso corrigir no meio do processo, durante a execução do processo. Por isso que eu digo para você que a segurança operacional ela não pode acontecer apartada, separada da operação, da execução das tarefas. Ela tem que acontecer junto. Por isso que eu não acredito na segurança operacional de salinha, naquela segurança operacional que está lá o aeroporto lá longe, e eu estou aqui conectado a um sistema, preocupado com metas, preocupado com ações administrativas. As metas e as ações administrativas, elas podem fazer parte, não tem problema. Elas só não podem ser o quê? O objetivo. Elas só não podem ser o final. O objetivo tem que ser a redução de acidentes. O alcance de metas e de ações administrativas tem que ser meros instrumentos para a gente alcançar a redução de acidentes. A redução de acidentes que tem que ser o objetivo da segurança operacional. Tá claro? Então, falamos dos requisitos, né, no caso das investigações, e falamos de procedimentos no caso das investigações ou vistorias internas. O operador de aeródromo deve estabelecer um sistema de relatos de aviação civil como ferramenta para a aquisição de dados de entrada para o processo de identificação de perigos. Esse sistema de relatos deve conter reportes obrigatórios e voluntários, sendo esses últimos confidenciais. Meus amigos, né, por mais que alguém entenda que o sistema de relatos é uma coisa desacreditada, antiga, ultrapassada, eu digo para vocês, mais de 30 anos trabalhando no ramo, né, é o sistema mais efetivo. Só que para o sistema se tornar efetivo, o pessoal de ponta de linha tem que entender que o sistema funciona, tem que entender que o sistema é levado a sério, que quem trabalha com esse sistema leva a sério o réu prévio que o camarada preencheu, né? É verdade que a gente pode receber réu prévios que não são necessariamente, não tratam necessariamente de ações de segurança de voo. A gente filtra isso, a gente sabe filtrar isso, né? O que você não pode fazer é desestimular o sistema de relatos. O sistema de relatos, no meu trabalho, em todos esses 30 anos, é que eu vi a ferramenta mais efetiva. Quando ele está bem estruturado, é a ferramenta que mais dá resultado para a melhoria da segurança operacional. Consequentemente, é a que mais ajuda, se estiver funcionando bem, né? É a que mais ajuda para a gente evitar o próximo acidente que se concretize, né? Então, tratando ainda do sistema de relatos da aviação civil, cabe ressaltar aqui 3 pontos. O operador de aeródromo deve estabelecer requisitos para a garantia da preservação da identidade do relator, no caso de relatos voluntários, ou quando for de interesse da segurança operacional. Isso é de extrema importância. Quem está fazendo relato tem que se sentir à vontade, né? Se eu tiver dúvida que o meu nome vai vazar, eu vou deixar de relatar. O relato não deve se preocupar com quem, ele deve se preocupar com o quê. O que está sendo relatado? Quem está relatando não importa. O que importa é o que está sendo relatado. Porque o que está sendo relatado que pode efetivamente diminuir a possibilidade do acidente que está para acontecer. Não quem, mas, na verdade, o que. O que é importante. Todas as vezes que você trabalhar com segurança de voo, tá lidando ali com um relato, e alguém pergunta para você, quem fez esse relato? Quem pergunta para você, quem fez o relato, não é uma pessoa engajada com segurança operacional. Não é a pessoa preocupada com reduzir acidentes. É uma pessoa que quer entender quem fez o relato e por que essa pessoa fez o relato, né? É verdade, a gente já tem bagagem suficiente para entender que alguns relatos não são fidedignos, não buscam resultados lá na segurança operacional. Há caso e caso, né? Há uma certa lavação de roupa suja, acontecem denúncias, enfim. A gente sabe diferenciar, quem trabalha com esse SO, sabe diferenciar o que é o relato condizente com alguma coisa que a pessoa está tentando usar a ferramenta ou para se promover, ou para prejudicar alguém. Infelizmente isso acontece. Mas a gente que está sentado aqui do outro lado da mesa, a gente sabe diferenciar o joio do trigo. O que a gente não pode fazer é desestimular. Faça os relatos. Peça para o pessoal fazer os relatos.
aí você vai separar o joio do trigo, tá certo? Os meios para a realização dos relatos devem ser acessíveis a toda a comunidade aeronáutica. Google Forms, papel, se for no avião, coloca um formuláriozinho em branco, enfim, você tem que facilitar o camarada fazer o relato para você, tá certo? O operador de aeródromo deve manter atualizado uma coletânea de perigos identificados, que contenha as ações estabelecidas para o controle de riscos, que são associados a cada um dos respectivos perigos. Isso é importante, né? Então, eu trato um réu prévio hoje de um determinado assunto X e tive trabalho para tratar aquele réu prévio, né? Conseguir fechar o ciclo da prevenção naquele réu prévio. Aí, daqui a alguns meses, eu tenho um outro réu prévio no mesmo sentido. Né? Aí, o que eu faço? Eu trabalho tudo de novo. Né? Aquelas orientações, aquelas implementações que eu fiz para tratar aquele réu prévio anterior, elas não estão funcionando, ou na verdade elas não foram implementadas, é muito mais fácil pegar lá, tem esse réu prévio, já tratei de um réu prévio contra isso. Provavelmente você vai ter um sisteminha que vai controlar isso, né? Você vai no réu prévio tal, que estava apresentando, por exemplo, né? Problemas em posição onde você vai fazer transferência de combustível na aeronave, né? É claro que não pode ser dentro do hangar, já falamos isso, mas provavelmente tem um local específico para fazer. Aí você está com dificuldade de translado da aeronave no solo. Aí a pessoa acabou fazendo a transferência de combustível em outra região. Qual é o problema de fazer isso? Essa outra região é adequada? Não é? Isso foi avaliado? Não foi? Aí aconteceu isso mais uma vez, né? Aí, depois de um tempo, você recebe um outro réu prévio numa situação análoga. Qual foi a solução que a gente teve no relato anterior? Essa solução que você teve no relato anterior, ela serve para o relato atual, né? As pessoas envolvidas, o grupo de mecânicos envolvidos, né? É o mesmo? Mudou o pessoal? Não mudou? A unidade da empresa é a mesma? Mudou? Não mudou? As pessoas são diferentes, mas o gerente é o mesmo. Ó, quanta coisa você pode ver no tratamento de um réu prévio, só nesse exemplo que eu levantei aqui, né? Então, é importante que você tenha uma coletânea de perigos identificados, né? E você entender de que forma esse ciclo da prevenção fechou naquele episódio. Será que é uma forma de fechar no outro episódio vai ser a mesma? Vai ser parecida? Ou não vai ter nada a ver? Você tem que partir do pressuposto que você já trabalhou com aquele problema e isso pode lhe ajudar a resolver um problema análogo na atualidade. Tá certo? Então, falamos aí, né, da identificação de perigos e agora vamos falar da avaliação e controle de risco. Como eu falo em todo o vídeo, né, se você está com alguma dúvida, para o vídeo e volta. Dúvida ficou persistente? Ora, comentários. Professor, para mim não ficou claro aquela hora que você abordou isso, isso e isso. Beleza, nós vamos entrar em contato com você, nós vamos colocar respondendo o seu próprio comentário, talvez, né, de uma maneira mais efetiva, e você vai ter a sua dúvida sanada. Tá certo? Então vamos lá para a avaliação e controle de riscos. O operador de aeródromo, ele deve estabelecer um processo contínuo e formal para o gerenciamento de risco e proposição das ações para o controle desses riscos que foram identificados. O resultado do processo de gerenciamento de risco deve ser consolidado em um formulário padronizado, né? É o formulário de análise de impacto sobre a segurança operacional, né? Análise de impacto da segurança operacional, a ESO, o qual tem seu conteúdo definido em IS específico. Isso é coisa da ANAC, tá bom? O operador de aeródromo deve detalhar as defesas existentes e as medidas adicionais para eliminação ou mitigação dos riscos em um documento denominado Procedimentos Específicos de Segurança Operacional. Procedimentos Específicos de Segurança Operacional. Peso, PESO. O que é isso? O operador de aeródromo, a ANAC orienta que ele precisa detalhar as defesas existentes e as medidas que ele aplicou para eliminar ou mitigar os riscos, né? Para você detalhar isso, você vai delinear todos esses procedimentos, todos esses detalhes, né, nesse documento, né? PESO, peso, Procedimentos Específicos de Segurança Operacional. Tá claro, meus amigos? Então, no vídeo de hoje, né, aeródromos, né, tratando aí dos pilares de segurança do SGSO no âmbito do aeroporto, hoje nós falamos do segundo pilar, né, que é o gerenciamento de riscos à segurança operacional no aeroporto, tá? Gerenciamento de risco à segurança operacional no aeroporto, tá bem? Ficou claro para você? Eu torço que sim, mas eu estou aqui aberto para sanar suas dúvidas, se as suas dúvidas não foram
resolvidas quando você voltou o vídeo e assistiu mais de uma vez esse pedacinho que você não entendeu, né? Por favor, não guarde suas dúvidas. Divide comigo, né? Divide comigo as dúvidas e eu divido com todo mundo aí a solução das dúvidas, tá certo? Professor Nilson Luiz, a formação do aeronauta brasileiro, pautado nos parâmetros da segurança de voo. Bons estudos, fique com Deus. Não esquece o like no final do vídeo, não esquece, né? Quando eu fizer isso aqui, é o like. Você já deve ter feito like no vídeo, né? Não esquece o like no final do vídeo, né? Fique com Deus e eu aguardo vocês no nosso próximo encontro. Até logo!